Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Hoje vamos trabalhar direito processual penal, vamos trabalhar a parte de prisão preventiva, ok? Prisão preventiva. Já saúdo nossos alunos aí da mentoria, Deus abençoe, vamos para cima. Bom dia a todos, bom dia aí quem está assistindo. Vamos lá, olha só. Começando a aula de hoje, vamos falar a respeito de prisão preventiva. Quando eu falo prisão, meus amigos, quando eu falo prisão, quando alguém fala assim, alguém está preso, aí você tem que sempre perguntar, mas preso como? Em virtude de uma sentença condenatória ou em virtude de uma prisão preventiva, por exemplo, ou temporária? Você tem que deixar claro isso, pelo fato de que existe a prisão em si, no direito brasileiro, eu tenho a prisão pós-sentença condenatória, que é a fazer execução de pena, onde o sujeito vai cumprir a pena no estabelecimento prisional, federal ou estadual, ou então a prisão antes da sentença, que antes da sentença condenatória o sujeito é preso de uma forma provisória. A prisão provisória, ela é um gênero que tem aí algumas espécies. Eu tenho, por exemplo, 3 espécies hoje que a doutrina unânime estabelece que existe forma de prisão, 3 espécies de prisões provisórias. Eu tenho a prisão preventiva, que é a clássica, a maior delas, a prisão temporária e a prisão em flagrante delito. Bacana? Tranquilo? Já resumindo, a única que é possível, tanto na fase de investigação penal e na fase de processo, é a prisão preventiva, tá? A prisão preventiva ela pode se dar tanto na fase de investigação como na fase processual. Diferente, por exemplo, da prisão temporária. Essa daí só é cabível na fase de pré-processo, ou seja, na fase de investigação penal. Bacana? Tranquilo? E o flagrante, professor flagrante também nessa fase inquisitorial, na fase do início do inquérito policial. Tanto é que o auto de prisão em flagrante, ele é o documento que pode dar início, ele pode ensejar o início de um inquérito policial, tá? Se for um crime condicionado à representação, esse auto de prisão em flagrante que foi lavrado tem que estar condicionado, tem que estar anexado a uma representação. Se for um crime de ação penal privada, esse auto de prisão em flagrante tem que estar anexado a um requerimento do ofendido. Mas a matéria não é flagrante, a nossa matéria hoje é prisão preventiva. A prisão preventiva nós temos que ter um olhar especial sobre ela. Por quê, professor? Atualmente, ela mudou praticamente sua característica pelo sentido de que a prisão preventiva ela sofreu uma grande influência da postura do novo Código de Processo Penal quanto ao sistema processual adotado. Antes da Lei 13.964 de 2019, que é o chamado pacote de crime, existiam algumas dúvidas a respeito do sistema, qual é o modelo processual penal adotado pelo Brasil. Muitos diziam que era um sistema misto, muitos diziam que era um sistema acusatório e muitos diziam que era um sistema inquisitório, né? E a grande tendência era o sistema misto, que falava que uma parte era inquisitorial, outra parte era processual. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo a aula. Estou gravando essa aula do pessoal da mentoria e também estou fazendo essa aula ao vivo pelo YouTube. Hoje eu não vou poder interagir tanto com vocês, tá? Agora eu vou interagir com vocês que eu já estou gravando essa aula. Então é para os alunos que vão assistir, para vocês poderem rever quantas vezes você quiser. Viu, Delma? Bom dia. Então vamos lá. Então o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece essa disciplina. Ela vai trazer que quando será possível a prisão preventiva. Começa assim o inquérito, o 311. Em qualquer fase da investigação policial, olha lá, em qualquer fase da investigação policial, conectivo alternativo vem depois, ou do processo penal, caberá prisão preventiva. Caberá prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Opa, bastante coisa. Professor, teve mudança de 311? Sim. Deixa eu concluir meu raciocínio, né? Qual o sistema adotado hoje no sistema processual adotado, professor? Hoje o modelo adotado é o sistema acusatório, né? O sistema acusatório é o modelo adotado pelo nosso sistema penal. Artigo 3A do nosso Código de Processo Penal, que foi alterado pela pacote de crime e é um artigo que está vigente. O sistema acusatório ele tem por característica de que o juiz, o promotor e o defensor público e o advogado, eles ficam devidamente em seus lugares.
ou a acusação com o Ministério Público ou o parquete, ou pode ser até a parte privada, numa ação penal privada. De outra banda, eu tenho a defensoria ou o advogado realizando a defesa. E no centro de equidistante das partes, e com uma postura equidistante, eu tenho o juiz. O juiz, a ele foi impossibilitado, por causa do sistema acusatório, dele produzir ações de ofício dentro do processo. Por exemplo, o juiz poderia produzir prova de ofício antes da mudança do processo do nosso pacote de crime. Com essa nova interpretação, essa produção de prova pelo juiz ficou limitada, ficou mitigada, quiçá até, digamos assim, reduzida, pelo fato de que o juiz ele não pode mais participar, porque quem tem que produzir prova é a acusação e quem tem que produzir a prova contrária é a defesa. O juiz ele fica equidistante dessa função. Então, nesse sentido, o juiz não pode mais agir de ofício. Isso também refletiu no da nossa prisão preventiva. Porque antes do 311, eu tinha a possibilidade que o juiz, de ofício, na fase inquisitorial, ele poderia decretar a prisão preventiva. Repetindo, antes do pacote de crime, tem que tomar muito cuidado com isso, meus amigos. Tem que tomar muito cuidado com isso. O examinador ele vai querer sacanear com você, vai querer colocar a redação anterior. A redação anterior era assim, vou ler para vocês. Ó. Em qualquer fase de investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício. Não pode mais, não existe mais essa partícula de ofício. Na nova redação, vem dizendo assim, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, vírgula, a requerimento. A requerimento de quem? Quem vai pedir? Ministério Público, o querelante, ou seja, a parte que é o autor na ação penal privada, ok? O querelante, ou assistente, aquele que faz, ou aquele advogado que está junto com o Ministério Público, ele está auxiliando o Ministério Público, ok? Ou por representação da autoridade policial, principalmente quando a representação da autoridade policial é na fase de inquérito policial, que aí é possível ele pleitear a prisão preventiva do sujeito. Ele pleiteia, quem vai determinar é o juiz. Mas então, o primeiro ponto que você tem que anotar no seu caderno, tem que deixar grifado, é que o juiz não pode mais decretar de ofício a prisão preventiva. Isso, eu aprendi na faculdade isso, viu gente? Eu aprendi na faculdade, tinha até esqueminha que eu anotava isso no caderno, hoje eu não posso mais dizer isso, tá? O juiz, foi retirado do magistrado essa autonomia, ok? Então, mas o juiz pode decretar de ofício quanto à prisão preventiva alguma medida, professor? Pode, olha só. O juiz pode decretar de ofício uma prisão? Não, né? Mas o juiz pode de ofício. Ele pode soltar o sujeito? Pode. Ele pode revisar a prisão de ofício? Pode. Ele pode revisar a prisão. A qualquer momento ele pode revisar. Ele falou, determinamos a prisão preventiva de determinado sujeito, né? Vamos revisá-la hoje. Ah, mas não, eu vou revisar de ofício. Ele pode fazer isso? Pode. Mas nunca poderá decretar. Então, eu posso dizer assim, de ofício só não pode prender. Mas ele pode soltar? Pode. Ele pode revisar? Pode. Pode prender? Não. Beleza? Tranquilo? Então vamos repetir. Na fase de investigação, quem que pode pedir, quem pode pleitear a prisão preventiva? Veja, a prisão preventiva, estou falando na fase antes da sentença. Na fase de investigação, lembra que nós temos uma fase de inquérito e eu tenho a fase de ação penal. A fase de inquérito, a fase anterior. Inquérito não só inquérito. Lembra-se, nessa fase é investigação criminal. Lembre-se, tá? Alguns alunos enganam, pensam que antes da ação penal só existe inquérito. Não, não existe só inquérito. Existe chamada investigação criminal, que é um gênero que tem várias espécies. Uma das espécies é o inquérito policial. Eu posso ter, por exemplo, uma CPI, que é tido como uma investigação também. Eu tenho também a investigação que é realizada no âmbito militar. Entendeu? O inquérito penal militar, o IPM. Então, são espécies de um grande gênero chamado investigação criminal. A pergunta é, nessa fase de investigação criminal, quem pode pleitear, quem pode requerer a prisão preventiva? O requerimento da prisão preventiva nessa fase de inquérito policial, tinha que anotar no seu caderno. Ministério Público, tá? Delegado de polícia, autoridade policial, e o juiz decreta. O juiz não pede, o juiz decreta, ok? O juiz decreta, ok? Quem decreta? Vamos colocar até mais claro aqui. Quem decreta
O juiz. Ok? O juiz que vai decretar a prisão preventiva. Beleza? Tranquilo? Aí tem banquinha bobinha que fala, o delegado pode decretar a prisão preventiva. Tem que cuidar com isso. O delegado não decreta, ele pede. E o juiz decreta isso. Mas, professor, na fase de investigação penal, na fase de investigação, o delegado não tem autonomia para poder realizar diligências? Diligências tem. O delegado tem. Ele pode realizar diligências. Ele pode requerer dados, determinado dados bancários, número da conta, movimentação bancária, não o sigilo em si. Ao número da conta do sujeito, ele viajou para o exterior, então ele pede para a CVC, me informa aí quais foram, CVC é aquela empresa de viagem, qual foi quando esse cara viajou, com quem ele viajou, isso ele pode fazer, são chamadas diligências investigatórias lá no artigo 6º e seguintes, que não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo o artigo 6º. Beleza? Então, nesse tipo, o delegado ele tem essa função, mas o juiz, o delegado, está limitado a algumas ações, algumas medidas que é realizada apenas pelo juiz. Se você não conhece, ou se você conhece, quero que você relembre agora, isso é chamado de cláusula de reserva de jurisdição, tá? Cláusula de... Até o nome fala cláusula, é limite, cláusula, é o que está escrito. Reserva, está reservado, jurisdição, para o juiz. Existem algumas medidas que são chamadas cláusulas de reserva de jurisdição, ou seja, só o juiz pode decretar nessa fase de investigação. Prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão domiciliar, por exemplo, quebra de sigilo bancário, ok? Essas são hipóteses em que só o magistrado pode decretar, porque são diligências investigatórias que estão blindadas pela chamada cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, só o judiciário pode assim determinar. Beleza? Repetindo, para cravar, na fase de inquérito, na fase de investigação criminal, quem pode pleitear a PP, a prisão preventiva? Promotor, delegado de polícia, ok? Promotor e delegado de polícia. Só os dois? Só os dois. Promotor e delegado de polícia. Bacana? E quem vai bater o martelo? O juiz. Perfeito. Começou o processo penal. Começou o processo penal com a denúncia, que é o pedido inicial feito pelo magistrado. Aliás, pelo promotor de justiça, recebido pelo magistrado. O promotor pede e o juiz aceita a denúncia e aí dali para frente começa o processo penal. Ali é para valer, ali vale a defesa, vale a acusação, ali tem a dialeticidade, produção de prova, aí contra-prova, bacana? Na fase investigatória nós sabemos que não existe essa dialeticidade, essa conversa entre acusação e defesa. Uma fase apenas instrutória, uma fase de um procedimento administrativo, que não há, propriamente dito, a ampla defesa. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Maravilha. Na fase de ação penal, aí o rol, a lista de quem pode pedir a preventiva é um pouquinho maior. Olha só quem pode. Promotor de justiça, opa, então fechou. Promotor pode na fase investigatória e na fase de ação penal. Continua. Querelante, a pessoa que propôs a queixa-crime. Queixa-crime, ela é equivalente à denúncia. Só que a denúncia é o pedido feito pelo promotor de justiça para começar o processo penal nos crimes de ação penal pública. Nos crimes de ação penal privada, eles chamam que essa petição inicial, eles chamam de queixa-crime. Quem produz a queixa-crime? Quem faz a queixa-crime? A pessoa que foi ofendida. Ela contrata um advogado e o advogado faz a petição para o juiz pedindo a condenação daquele sujeito em crimes que são atrelados à ação penal privada. Por exemplo, a calúnia, difamação e injúria. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então o querelante, ele tem o pedido, ele pode requerer, ele pode pedir, não quer dizer que vai ser decretado, mas ele pode pedir que o juiz determine a prisão preventiva. Bacana? E aí eu tenho o último, assistente da acusação. O assistente da acusação é aquela figura do advogado que vai, até o nome fala, assistente da acusação. Ele vai adentrar no processo, ele vai entrar no processo como um auxiliar do promotor de justiça. Ou seja, ele vai, junto com o promotor de justiça, promover a acusação. Na verdade, quem promove a acusação propriamente dito é o promotor. Mas o assistente da acusação, ele vai, a gente chama isso no truco de sapo, né? O cara vai ficar dando pitadas ali, né? Não tá jogando, mas tá ali dando pitada. Ó, faz isso, faz aquilo. Mas esse assistente da acusação, ele tem poder de pedir pro juiz a prisão preventiva. Beleza?
Tranquilo? Então, diferenciamos. Na fase de acusação, nós temos 1, 2, 3. Na fase de inquérito, temos 2. Bacana? Promotor, inquérito entra e na fase de ação ele pede. Delegado só aqui, delegado não entra na fase a fase de processo. Cuidado, o delegado não entra aqui, só entra na fase inquisitorial. Na fase processual, quem vai entrar? Promotor, querelante e assistente da acusação. Fechou? Juiz, aí quem vai bater o martelo é o juiz. Juiz pode de ofício, sozinho, sem ninguém provocar? Jamais. Beleza? Fechamos 311, vamos dar um passo, vamos para 312. O 312 traz assim: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ele está falando, olha, para decretar a prisão preventiva tem que ter algum motivo especial, não é bagunçado. Aí te pergunta, quais são os motivos? Bom, tem que ser para garantir a ordem pública, para garantir a ordem econômica, para conveniência da instituição criminal, ok? Ou para assegurar a aplicação penal. Ele te deu 4 motivos. Me dá aí, se tiver um desses 4 motivos, eu posso até decretar prisão preventiva. É a lei te explicando. E continua, vírgula, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, ele fala o seguinte, ó, me dê 4 motivos, eu te dou os 4 motivos. Mas para que existam esses 4 motivos, tem que ter esses 3 pressupostos. Para que exista um desses motivos, garantia de ordem pública. Eu posso determinar a garantia de ordem pública livremente? Não. Para que eu determine a garantia de ordem pública, eu tenho que ter 3 pressupostos, pressuposto, antes. Eu tenho que olhar primeiro se existem 3 pressupostos. Se tiver presentes os 3, aí eu olho e falo, agora eu posso determinar a prisão preventiva pela garantia da ordem pública. Quais são os 3 pressupostos? Primeiro ele fala, quando houver prova de existência do crime, né? Prova de existência, até tem um macete, né? Eu coloco PEC, né? P-E-C, PEC, prova de existência do crime, PEC, P-E-C, né? PEC. E depois ele continua, indício, conectivo é aditivo, é aditivo, então é conectivo, é somatório, não é ou, toma cuidado, tá? Não é ou, indícios suficientes da autoria. Eu chamo isso de ISA, indícios suficientes da autoria. Tem que ter a PEC, prova de existência do crime, e ISA, indícios suficientes da autoria, ok? E mais um sinalzinho agora, tem mais um sinalzinho. Tem mais um pressuposto que fala o seguinte, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, se esse sujeito ficar na rua, vai gerar um perigo por esse estado de liberdade dele. Aí a doutrina agora divaga muito a respeito disso. Digamos, do sentimento de impunidade que o Estado, que os outros podem... Pô, esse cara acabou de estuprar uma pessoa, cometeu um crime de estupro, ele está solto. Isso pode gerar um estado entre a sociedade de impunidade. Ou, às vezes, até para proteger a vida desse sujeito. Se ele estiver solto, ele vai morrer que o pessoal na rua vai olhar para ele e vai lixá-lo, por exemplo. Então, nesse contexto, eu tenho que o perigo gerado pelo estado de liberdade dele, do imputado, se me dá o fundamento para que eu possa determinar uma das medidas que eu posso, um dos fundamentos que eu posso determinar a prisão preventiva do sujeito. Então, eu olho os pressupostos e aí eu olho as hipóteses que eu posso determinar. Entendemos isso? Tranquilo. O parágrafo primeiro, a gente vai falar mais à frente, mas o parágrafo segundo fala assim. Continuando, o raciocínio estou no 312. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada, okay, em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Vou repetir de novo, parágrafo segundo. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada. Isso não é mistério. Isso não é mistério. Isso já existia a determinação antes que tinha que ser motivada e fundamentada. Só que ele diz assim, em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou atuais, ou seja, contemporâneos, que justifique a aplicação da medida adotada. Nós vamos ver mais lá para frente que hoje o magistrado não pode mais copiar e colar. Ele vê uma situação, esse aqui é igualzinho, vamos copiar e colar. Ele utilizar os mesmos fundamentos de um julgado para outro sem querer analisar realmente se aquela situação se encaixa perfeitamente aos fatos que estão sendo postos a ele.
Então o juiz não pode mais usar o Ctrl+C, Ctrl+V. Por isso que a norma trouxe e falou, olha, tem que trazer fatos concretos ou contemporâneos, ou seja, atuais, que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, realmente, hoje, houve uma blindagem maior nos efeitos da prisão preventiva, ou seja, ficou mais exigente, trouxe uma exigência a mais para o magistrado. Hoje, o magistrado, pela lei, agora ele recebe maiores incumbências para determinar a prisão preventiva. Ou seja, você vai determinar a prisão preventiva, então pensa bem, muito bem, fundamenta muito bem para que dê tudo certo. Como estava sendo antes, não pode se repetir. É mais ou menos assim que o CPP trouxe, a lei, o pacote de crime trouxe esse enquadramento processual. Lembre-se, eu já falei isso, o pacote de crime, mesmo com o nome pacote de crime, quando ele veio pela proposta do então ministro Sérgio Moro, ele sofreu muitas alterações dentro do Congresso. E uma dessas blindagens é isso. Essa forma de que implantar o sistema acusatório, então, não é... Se você ler de en passant, você vai dizer que ficou mais difícil determinar a prisão preventiva. De certa forma, aconteceu isso mesmo. Ficou mais, digamos assim, mais rígido a postura processual para o juiz determinar a prisão preventiva. Então, isso você tem que carregar na prova. Você tem que carregar no seu coração que quando vier uma questão que é mais tranquila, você fala, opa, peraí, não é assim, hoje está mais difícil determinar a prisão preventiva. É bom você entender o contexto para você responder as questões. Bacana? Então, o que mudou de preço, lembra dos 3 pressupostos que eu falei para você? A PEC, a ISA e o perigo gerado? Esse perigo gerado não existia antes. Os 3 primeiros pressupostos que vêm antes, os pressupostos que eu falei para você, PEC, prova de existência do crime, indício de autoria e esse perigo gerado, o perigo gerado não existia. Eram 2 pressupostos antes agora. Antes eram. Agora são 3 pressupostos. Esse perigo veio com o pacote de crime. Tá? O perigo veio com o pacote de crime. Então agora são 3 pressupostos para ir aplicar uma das hipóteses. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então é importante você ficar atento a esse termo final. E esse parágrafo segundo também não existia, tá? Esse parágrafo segundo que eu disse para vocês, a decisão que decretar a prisão preventiva não existia. Hoje existe no 312. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Artigo 313. Bacana. Artigo 313. Artigo 313. Vamos lá. 313 está escrito assim. Nos termos do artigo 312, ele remete ao 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Parágrafo 1º. Nós já lemos alguma parte, nós já lemos lá em cima o 313, né? Algumas 313 vamos começar agora. O 312 nós já lemos, melhor dizendo. E aí eu quero chamar a atenção o parágrafo 1º. Fala assim. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Esse parágrafo primeiro já existia lá antes do pacote de crime, tá? O parágrafo primeiro já existia, não sofreu nenhuma alteração quanto a isso. Então quer dizer que se o sujeito ele não se identifica à autoridade policial, ele não se identifica civilmente, poderá se ensejar uma prisão preventiva específica a esse respeito. Nesse caso, eu não vou olhar os 3 requisitos, 3 pressupostos, PEC, ISA e perigo, e nenhum dos 4 situações, outras 4 modalidades que eu posso estabelecer, nem os pressupostos, nem as hipóteses. Então, nessa prisão preventiva, ela é específica. Ela é específica quando o sujeito ele deixa de se apresentar à autoridade policial, lembrando que nós estudamos recentemente crimes contra a fé pública. Se o sujeito fala que é Abreu, mas ele é José não, ele era Joaquim, ele é Abreu e era Joaquim, nesse caso, nessa situação, se ele falou que era Abreu, mas ele era Joaquim, para escusar da identidade à autoridade policial, ele responde por falsa identidade. Mesmo se ele estuprou uma criança e o pessoal está atrás dele. E se ele falar que é a pessoa que realmente ele é, o pessoal vai descobrir e vão matar ele no presídio. Aí ele fala, olha, ele mente o nome para poder escapar na autodefesa. Aí o policial chega e fala, por que você mentiu? Cara, eu menti porque se eu falasse que era fulano de tal, eles iam me matar no presídio.
iam descobrir que eu tinha estuprado a criança, digamos assim. E ele alega em autodefesa. Aí te pergunta, nesse caso, ele responde a si mesmo por falsa identidade? Responde por falsa identidade. Responde por falsa identidade. Mesmo que seja para a alegação de autodefesa. Ok? Isso está positivado na súmula do STJ. Está em súmula. Está simulado, não está na lei, tá? Então, por uma questão dissertativa, para aqueles que estudam para a OAB, defensoria, pode ser discutível isso. Se eles trazerem uma situação como eu disse para você, tá bom? Tranquilo? Sempre tem uma postura crítica, lembra disso, para questões subjetivas. Objetiva não. Objetiva que está na lei e está na súmula, ok? Vamos continuar então. Então, se o sujeito ele não se identificou, pau, tá? Ele pode ser sujeito a uma prisão. Identificou corretamente, imediatamente, a lei que fala isso, então não precisa da expedição de um mandado de soltura. Não precisa pedir um alvará de soltura, melhor dizendo, um alvará de soltura. Não precisa expedição de alvará de soltura para essa situação da identificação civil, porque a lei já determina que deve ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação. Ok? Então, nesse caso, 303, parágrafo 1º, que é uma APP específica, não é necessária a expedição de alvará de soltura, porque a própria lei estabelece as regras do jogo. Bacana? Parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º não existia, na verdade, porque esse parágrafo 1º era parágrafo único, né? Depois, com o 303 novo, trouxe um parágrafo 2º. Então, o que era parágrafo único virou parágrafo 1º, que eu acabei de ler para vocês. O parágrafo 2º, que é o novo, fala assim: não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, ou como decorrência imediata de investigação criminal, ou da apresentação ou de recebimento da denúncia. Vou repetir de novo. Não será admitida. Então, cuidado. É uma negativa. Não pode. Eu tenho certeza que a prova vai dizer: é possível a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena. É comum isso em prova. É comum, porque o examinador vai tirar a premissa negativa e vai dizer que é possível. Você vai saber que não é possível. Quando que não pode? Prisão preventiva com finalidade de antecipação do cumprimento da pena, decorrência de imediata investigação criminal, ou de apresentação ou recebimento de denúncia. Só o fato... O que seria essa antecipação do cumprimento de pena? Olha como é interessante, né? O legislador ele foi sagaz, né? Todo mundo sabe que a respeito daquela grande discussão do chamada execução provisória da pena, né? Quando o sujeito... Lembra do Lula? É um exemplo clássico, né? O Lula, antes da sentença condenatória definitivo, transitar julgado, ele já começou a cumprir pena. Porque na segunda instância, reconheceu a primeira instância. E pela segunda instância, ele já começou a imediata execução da pena. Lembra disso? É isso daqui. A lei agora proibiu. A lei agora proibiu. Lembra que eu disse para você, eles chamam isso de reação legislativa, viu, gente? Lembra da Operação Mãos Limpas, que a gente ouviu falar isso, né? E isso aqui tem duas visões. Na Operação Mãos Limpas, lá na Itália, teve isso. Uma grande operação contra a máfia, começou a derrubar, atingir grandes poderosos, e aí chegou o legislativo e começou a criar lei para poder segurar a força dos juízes. Criar obstáculos para que os juízes não pudessem o quê? Crescer, digamos assim, o judiciário intervir diretamente. Evitar o famoso ativismo judicial, que é o juiz agindo, né? O judiciário agindo, já que ninguém faz, ele faz. No Brasil, alguns doutrinadores falaram que isso aqui é um efeito da chamada reação legislativa. Começou a crescer muito o judiciário, realizar determinadas prisões, parará. Chegou um ponto e falou assim, não, vamos criar aqui lei para poder segurar esse judiciário. Um exemplo disso. Eu não posso existir hoje a prisão de segunda instância. Tá? Então o sujeito agora, ele pode cumprir a pena por 30 anos. Ele pode ficar 30 anos fora do presídio? Pode. Digamos que ele entrou com processo, foi condenado na primeira instância, foi para a segunda instância, Tribunal de Justiça, perdeu, recorreu para o STJ, recorreu para o STF. Esse período aqui pode levar 10 anos. Ele só vai ficar preso depois do trânsito julgado lá no STF. Se tiver bons advogados, o processo pode durar 10, 15 anos ele fora do presídio. Depois chegou a sentença condenatória, professor, condenou o sujeito. E tem que ver que nesse período ocorre também a chamada prescrição em alguns momentos. Então, de um lado da acusação, de um lado mais, digamos assim, menos garantista, houve um prejuízo para isso. Há uma visão, digamos assim, que o processo penal, o sentimento de justiça, o sentimento de trânsito julgado, o sentimento de proteção ao Estado ficou mitigado com esse parágrafo 2º. De outra banda, pela visão garantista, que é o direito penal mínimo brasileiro, fala que não, está se aplicando o que a Constituição fala.
Porque se você ler a Constituição é clara, ela fala assim, não, todos são considerados inocentes, né? Não é provado ninguém que será considerado culpado, senão com o trânsito julgado da sentença condenatória. Está na Constituição, é uma premissa constitucional. Então, quando eles faziam a aplicação na segunda instância, de certa forma, estavam invadindo uma matéria que é constitucional, que só pode ser alterada por emenda constitucional. Aliás, nem por emenda constitucional porque é uma cláusula pétrea. Então, a visão garantista vai dizer que esse parágrafo está certo. A visão da defesa vai dizer que esse parágrafo está certo. De outra banda, a visão da polícia, a visão da acusação, a visão do Ministério Público vai dizer que esse artigo, esse parágrafo segundo está fazendo o quê? Uma invasão no sentido da garantia da justiça, da aplicação do devido processo, da aplicação da acusação certa. Aí, parceiro, não é polarização esquerda-direita. Aí é posicionamento na sua prova. Aí é posicionamento na sua prova da sua dissertativa. Isso que eu falo para você, tem que ser um aluno inteligente. O que você está fazendo prova? Para promotor, delegado de polícia, é essa visão que você vai ter. Essa visão que não. Criticar o parágrafo segundo. Se você está fazendo concurso para a OAB, está fazendo concurso, fazendo exame da OAB, está fazendo concurso de defensoria pública, a visão é que, opa, tá certo o parágrafo segundo. Garantista. Tá entendendo? Não é ficar batendo bola, esquerda e direita. Esqueça isso, isso aí é para fracos. Você tem que pensar para o seu concurso público. Qual é o posicionamento que você está atuando? E defender na escrita, na caneta, não na boca. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Então, para a segunda, a primeira parte é essa, com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Então, não pode mais. Segundo, com decorrência imediata de investigação criminal. Olha, vamos começar a fazer uma investigação criminal contra o sujeito X, deputado tal. Vamos determinar a prisão preventiva dele. Parei. Só pelo fato de começar a investigação contra ele, vai determinar a prisão preventiva? Não pode. Ah, não, mas recebeu a denúncia. Recebeu a denúncia contra ele. Já é fundamento legal para poder determinar a prisão preventiva? Claro que não, pô. Tem que esperar o processo penal. Não é um fundamento legal somente o recebimento da denúncia. O juiz recebeu a denúncia, receba a denúncia, começa o processo contra o deputado. Já pode determinar a prisão dele. Bacana? Tranquilo? A questão, meus amigos, é que o examinador, ele trabalha o chamado senso comum. O que você assiste na mídia, o que às vezes debates calorosos na mídia, entendeu? E o examinador pega aquele cara que não estuda a lei. Não estuda a lei propriamente dita, como ela vai cair no concurso. E aproveita disso para te levar a erro na prova de concurso público. Então, foco. Concurso público é lei. Concurso público, resolver questão. Concurso público é jurisprudência. E o resto que vier é bobagem. Beleza? Continuando. Já falei parágrafo segundo, vamos evoluir, tá? Artigo 315. Vamos lá. Como eu disse, o 315 ele é perigoso. Por quê? Ele trouxe novos requisitos para a motivação da decisão que analisa a prisão preventiva. Meus amigos, como eu disse para vocês, antes não existia um checklist, uma lista para o juiz olhar e fazer o que é a sua decisão de prisão preventiva. Não existia uma linha, uma coluna dorsal. Hoje não. Hoje já existe uma lista em que a defesa, principalmente a defesa, ou a acusação pode fazer isso também. A defesa vai olhar a lista do artigo 315 e vai olhar a decisão do juiz. Ele vai fazer esse comparativo. Ele vai olhar, opa, o inciso 3 aqui não foi cumprido. Quando o juiz determinou a prisão preventiva, o inciso 3 ele desobedeceu. Essa prisão vai ser ilegal. Vou pedir a revogação, ou se como ilegal, relaxamento da prisão preventiva. Lembre-se que o relaxamento ele se dá para qualquer prisão provisória. Prisão temporária, prisão provisória é o gênero, né? Prisão provisória é o gênero que tem prisão temporária, flagrante e prisão preventiva. Todas elas eu posso relaxar, né? Relaxar a prisão. Ok? Eu posso relaxar a prisão preventiva. Bem que falava assim, professor, hoje não tem como mais relaxar a prisão em flagrante, porque não vão chegar a esse ponto que o juiz tem que decidir. Quando veio a prisão para ele, está na audiência de custódia, tem que decidir. Ou ele converte preventiva, ou determina a liberdade provisória com fiança e algumas medidas cautelares diversas da prisão. Mas ele não pode manter a prisão flagrante do cara. Pois é. Mas no caso do Daniel, do deputado Daniel, o que aconteceu aqui no Brasil, né, o juiz manteve a prisão flagrante. Um caso inédito no nosso ordenamento brasileiro. Ok? Mas deixa de lado. Vamos olhar o 315 agora. Vamos lá. O 315 começa assim. A decisão que decretar, substituir ou denegar, grifa os três. Vai, pega o seu material, grifa. Os três verbos. Decretar,
substituir ou denegar. Então não é só a decretação. A substituição de uma prisão preventiva para outra medida cautelar diversa da prisão ou negativa da prisão preventiva, ok? Será sempre motivada e fundamentada. Ou seja, o juiz sempre tem que motivar, ele tem que trazer as suas razões, o porquê daquela degradação, daquela substituição ou denegação, e além disso trazer o fundamento legal. Quais fundamentos legais que ele vai determinar essa prisão preventiva ou vai negá-la. Parágrafo 1º fala o seguinte: na motivação da decretação da prisão preventiva, então está falando só da decretação. Na motivação da decretação da prisão preventiva, ok? Na motivação da decretação preventiva, ou de qualquer outra, tá? Ou de qualquer outra cautelar, então uma medida cautelar diversa da prisão, monitoramento eletrônico. É uma medida cautelar diversa da prisão, tá? Artigo 319, salvo engano. Inciso 9, salvo engano. Quem estiver assistindo essa aula aí, me lembre qual que é o inciso que fala da monitoramento eletrônico. Joga para mim aqui. Ok? Então, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz, olha o verbo, deverá, então não é poderá, grifa, por favor, grifa, examinador vai colocar poderá, deverá, indicar concretamente está atrelado ao caso concreto. Olhar o caso, quem foi preso? Juca, por causa disso e disso. Então, aqui olhar o caso concreto para poder fazer esse enquadramento. Não é olhou um caso igualzinho, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Não. A existência de fatos novos ou contemporâneos, então os fatos têm que ser atuais a respeito. Não é que o fato aconteceu há 3 anos atrás e por causa desses motivos lá atrás ele decreta a prisão preventiva hoje. Não. A prisão preventiva tem que ser feita agora. Os fatos são novos, aconteceram agora ou contemporâneos, ou seja, estão acontecendo. Ele acabou de postar na internet uma situação, ele está cometendo, ele está desviando a verba, ele está realizando isso. Então tem que ser contemporâneo. Eu não posso determinar a prisão preventiva, pode anotar no caderno, por favor, por fatos antigos, fatos anteriores, fatos retrospectivos. A prisão preventiva só pode ser estabelecida para a prisão para fatos prospectivos, ou seja, contemporâneos e novos. Okay? Que justifiquem a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão justificável, qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, veja, ampliou. Esse parágrafo 2º, para muitos, fala que vai servir para todas as decisões realizadas pelos magistrados durante o processo, não se prendendo apenas para a prisão preventiva. Para alguns doutrinadores, ele trouxe que esse parágrafo 2º, novo parágrafo 2º, 315, ampliou e trouxe o quê? Uma baliza a respeito da fundamentação das decisões dos magistrados durante o processo penal. Ok? Fala o seguinte, primeiro, o que o juiz não pode, tá? A lista é negativa, o juiz não pode fazer isso. O que não estiver aqui, ele pode fazer. Primeiro fala, limitar-se à indicação, à reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Traduzindo, o juiz não pode pegar o artigo... por que você decidiu isso? Por causa está aqui 315. Por que está o 311? Tá, e aí? Não, porque tá. Então, está lá, eu já posso determinar a prisão preventiva. Não. Ele tem que explicar o porquê que está colocando aquele artigo, aquela paráfrase daquele ato normativo. Senão, não vale. Não é fundamento. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Conceitos jurídicos indeterminados, digamos, ele vai estabelecer uma cláusula aberta. Pelo fato, não se ficou comprovado, não há de se falar em nemo tenere torcida tegere. A prisão preventiva, a presunção é indúbio pro societate. Coloca esses termos genéricos, jurídicos, que não dá para entender por que ele colocou aquilo. Então, ele tem que explicar, ele tem que detalhar a sua decisão. Bacana? 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, ele não pode o quê? Invocar motivos que se prestariam... eu determino a prisão preventiva porque se fosse uma temporária, eu determinaria. Não tem nada a ver. Entendeu? Ele não pode indicar motivos
que seria fundamento para uma outra decisão e não a preventiva. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. O que é isso? Às vezes a defesa estabelece vários parâmetros, dizendo, ó, o cara tem bons antecedentes, ele tem família, tem residência fixa, okay? Não vai viajar, não vai prejudicar a ação penal. E dentro do processo, às vezes, dentro da própria ação, na própria resposta à acusação, a defesa coloca ali alguns limitadores explicando isso. E o juiz, depois da resposta à acusação, determina a requerimento do promotor de justiça a realizar a prisão preventiva. E aí foi feito vários conceitos, já trouxe vários, a defesa fez várias construções. Aí o juiz nem olha que a defesa disse que ele tem residência fixa e determina a prisão preventiva. Determina a prisão preventiva porque não tem residência fixa, por exemplo. Mas trouxe isso lá, então ele tem que enfrentar isso. Olha, mesmo tendo residência fixa, ele pode assim foragir. Então tem que explicar isso. Ok? Beleza? 4, já falei. 5, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar o que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fatos. Que eu falei a mesma coisa da lei. Ele olhou o artigo e enquadra. Por quê? Porque está no 311 e está bom demais. Não pode. Ele tem que fazer a subsunção. Tem que pegar... A subsunção é lei e fato. Lei e fato. E fazer esse casamento. Então, para fundamentar, ele tem que fazer esse casamento. Pegar a lei, pegar o fato e fazer o casamento. Senão, não vale. Senão, não vale. Então, esse fundamento pode ser uma lei, um artigo de lei, ou pode ser uma súmula do STJ ou STF. Os alunos da mentoria estão cansados de ver tantas súmulas que a gente estuda. Então, eu vou pegar as súmulas e fazer a súmula e encaixar no caso. Não adianta eu colocar só a súmula e dizer, não, merece prisão preventiva, sem colocar o porquê ele colocar de estar fundamentando essa súmula. Bacana. Beleza. Tranquilo. Maravilha. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado, súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, é o chamado distingue, né? Que é quando ele faz uma interpretação diferente da jurisprudência, tá? Chama distingue. No caso, em julgamento ou separação de entendimento. Normalmente quem faz distingue são os tribunais. Os tribunais têm entendimento, eles fazem um outro entendimento contrário, tá? Aqui tá falando, bom, se você for contrário à súmula, a súmula tá falando para você soltar e você quer prender, então fundamente o porquê você está dizendo isso, porque a súmula, ela não é obrigatória. A súmula ou a jurisprudência dos tribunais não é obrigatória, desde que não seja súmula vinculante ou uma decisão de ação direta de inconstitucionalidade lá do Supremo. Se o Supremo editou uma súmula vinculante, aí tem que obedecer, ela é vinculante. Ou se tem uma decisão transitada em julgado lá de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, aí eu tenho que obedecer. Agora, não é isso, não é a súmula vinculante, é uma súmula comunzinha. Uma súmula que não é vinculante. O juiz é obrigado a seguir ela? Não é obrigado. Mas, a lei falou, se está lá e você não está obrigado a seguir, você tem que fundamentar, tem que escrever o porquê que você não quer seguir aquela súmula. Veja como ficou difícil. Ficou difícil o papel do magistrado. Agora tem que seguir várias regrinhas. Tá? Inclusive, foi incluído aí o pessoal que estuda para OAB, né? O pessoal que estuda para segunda fase de OAB. Não só OAB, todo mundo, né? Todo mundo, nós temos que saber isso, né? Polícia nem tanto, mas tem o artigo 564, inciso 5, que foi incluído agora, que fala o seguinte, ó. O 564, cabeça, fala assim, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 5, em decorrência de decisão carente de fundamentação. Veja, ele olha para o artigo 315 e fala, isso aqui inclusive para uma segunda fase, né? Isso aqui digamos, uma nulidade, né? Uma preliminar aí para segunda fase, defensoria ou Ministério Público, se for o caso, né? O Ministério Público é possível o Ministério Público também alegar nulidade, se caso não, porque a nulidade pode ser a contrário do senso. O juiz não fundamentou e soltou o sujeito, sem fundamentar. Aí o promotor pode falar, ó, foi nula a decisão da soltura, pelo fato de que não está escrito isso, né? A decisão de decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva sempre será motivada e fundamentada. Aí no parágrafo segundo fala, né? Não será considerada fundamentada qualquer decisão judicial. Então eu posso dizer que é uma decisão de soltura que o juiz não motivou, não houve uma motivação, o promotor pode alegar o que é nulidade no 564, inciso 5, que agora em decorrência de decisão carente de fundamentação.
Bacana? Então, é uma hipótese nova de nulidade, tá? Que foi atrelada a esse 315. Então, quando eu falar 315 não cumprido, tem que vir na cabeça já o 564, inciso 5, já de preliminar. Já a primeira coisa que eu vou dizer isso num recurso é a violação do 564, inciso 5. Beleza? Tranquilo? Maravilha. O artigo 316 do Código de Processo Penal vem assim agora. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como, novamente, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Repetindo, o juiz pode, de ofício ou a pedido das partes, revogar. Lembra? Revogar ele pode de ofício. Se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Ok? Beleza? Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Bacana? Primeiro ponto, vamos dividir essa questão em dois blocos, tá? O 316. Primeiro bloco. De ofício, nós já falamos que o juiz pode revogar. A cereja do bolo está no parágrafo único, tá? Que diz o seguinte: decretada a prisão preventiva, deverá, olha o verbo, deverá, o órgão emissor da decisão, ou seja, juiz ou tribunal, revisar a necessidade da manutenção da prisão a cada, grifa, 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então vamos lá. Você vai ficar bem atento, meus amigos. E o aluno do professor Kleber Ping, da mentoria, tem que ser um aluno, ou aluno da UFMT, dos cursos aí, das Uni, das faculdades que eu dei aula. Tem que ficar atento, tem que ser um aluno sagaz. O que é um aluno sagaz? Você tem que ser manso como um cordeiro, mas sagaz como uma serpente. Tem que ficar atento. Então, se a prova vier falando conforme o Código de Processo Penal, julgue as alternativas abaixo. Ou, conforme o Código Penal, analise os itens abaixo. Veja, ele está te pedindo conhecimento frio da letra fria do Código de Processo Penal. E te perguntar, qual que é o prazo para que o juiz revise a prisão? 90 dias. O juiz deve ou pode? Você vai dizer, deve. Ponto. Bacana? De outra banda, se vier uma questão assim, conforme o Código de Processo Penal, vírgula, e o entendimento dos tribunais superiores, analise os itens e aponte a alternativa correta. Veja, agora ele acrescentou tribunais superiores. Aí vão te perguntar a respeito dos 90 dias. Por assim, o descumprimento do parágrafo 2º do 316 gera para o preso direito de ser posto imediatamente em liberdade? Ou seja, se o juiz não cumpriu o prazo de 90 dias, imediatamente o preso pode ser posto em liberdade? A resposta é não. Esse é o entendimento atual do STF. Esse vocês vão lembrar desse caso. O caso do André do Rep, né? André do Rep. Me ajudem aqui, escrevam aqui para mim. André do Rep. Que foi aquela situação onde o ministro Marco Aurélio, ele leu, o Marco Aurélio ele é garantista, ele é direito penal mínimo, ele leu o parágrafo único, ele pegou o óculos e colocou, deixa eu ler aqui, decretar a prisão preventiva, deverá o órgão emissor na decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ele pegou, o advogado falou, mostrou para ele, doutor, tem mais de 90 dias. Tem mais de 90 dias. O que eu faço? Ele olhou e falou assim, deixa eu ver o trecho final. Sob pena de tornar a prisão ilegal. Pronto. A prisão ilegal... E aqui que a Constituição fala, prisão ilegal deve ser feita o quê? A prisão deve ser o quê? Relaxada. O que ele fez? Relaxou a prisão do cara. E o pessoal daí desceram porrada nele. Falei, você tá louco. Falei, nos fundamentos dele, falou assim, gente, desculpa.
Só se eu não sei ler. Está escrito parágrafo único. É claro, né, meus amigos? A interpretação não pode ser literal. A interpretação por si só, em algumas, a norma, ela foi feita para ser interpretada. E o Supremo tem esse poder. Então tem que ser feita uma interpretação literal, mas é claro também toda uma interpretação que é contextualizada a respeito disso. Tem que analisar caso a caso. O cara tinha um alto índice de criminalidade. Então, por si só lendo o artigo 60, o 316 parágrafo 1, não dá para você aplicar ilegal e de cara. Mas ele falou, a lei é feita para todo mundo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se um sujeitinho, um pé de chinelo, tem a condição de requerer a ilegalidade, um cara que é traficante também tem. Essa foi a análise dele. Foi criticado? Foi. Lembra que eu falei para vocês? Sempre tem essa posição garantista ou a posição mais conservadora, uma posição mais em dúvida para a sociedade? Lembra das posições? Nós temos que entender isso de cabeça aberta. Você tem que ser uma pessoa que transmita luz. Alguém for conversar com vocês, tem que trazer com a forma técnica. Parceiro, tem dois posicionamentos. Eu me posiciono aqui, mas existe o outro lado. Existe a visão garantista que deve ser respeitado. É o processo. Você que é concurseiro, você que é OABeiro ou OABeira de plantão, tem que ter essa visão. Tem que ter essa visão ampla, falar que não é bem assim o mundo. O mundo não vem, só tem de um lado. Existe outro lado, tem que ser analisado. E existe um fundamento para isso. E tem que ser contraditado. Bacana? Então toma cuidado. O que o Supremo disse? Olha, 90 dias a prisão é ilegal. Ele concordou. Tá certo a lei. Marco Aurélio, você tá certo. 90 dias a prisão é legal, mas não é automático. Não gera o direito automático do sujeito estar em liberdade. Eles derrubaram com fundamento nessa decisão, só que o cara já estava longe faz tempo, né? Já estava longe faz tempo. Sumiu. Não acharam mais. Bacana. Tranquilo. Então, cuidado. Letra fria e posicionamento do STF. O posicionamento do STF falou assim, bom, é 90 dias. É ilegal, mas não... É ilegal, mas não pode ser relaxado de imediato. Olha que contradição. É ilegal, mas não pode ser relaxado de imediato. Bacana? Tranquilo, maravilha. Outro ponto importante. Quando vem a prisão, por exemplo, quando um juiz ele recebe a prisão do sujeito, vem uma situação de audiência de custódia. Todo mundo sabe o que é isso, audiência de custódia, né? Que, na verdade, a audiência de custódia foi uma visão convencional, né? Quem não estuda isso sabe. Meus alunos sabem o que é convencional. Vem de tratado internacional. O Tratado Internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, ele fez efeito no Brasil no sentido de que, olha, tem que ser apresentado de imediato o sujeito. E imediato é chamada audiência de custódia, né? Inclusive, em termos convencionais, chamam de audiência de apresentação, né? E o nosso Supremo admitiu o termo audiência de custódia. E ficou isso e virou para a lei. Quando o juiz recebe o sujeito na audiência de custódia, o juiz tem que decidir quanto aquela é flagrante. Tem que decidir. Ele tem que decidir o seguinte, ó, ele olha o sujeito, bateram em você, que a audiência de custódia, eu não analiso o mérito. Se ele é traficante, se ele estuprou, se ele é homicida. Eu não vejo isso. Eu vejo apenas, eu analiso a prisão. A visão é separada. Eu vou ver só a prisão dele. O juiz observa. Até se ele falar na audiência de custódia, fala, eu matei. Não vale. Não vale. A acusação depois fala, olha, na custódia ele falou que vale. O juiz fala, desculpa, mas a informação não vale para o processo. A única informação que vale é ele dizer, os policiais me torturaram dentro da delegacia para confessar o fato criminoso. Estão aqui as marcas. Isso que ele falar pode ensejar um processo de abuso de autoridade. Aí os alunos de polícia ficam tudo louco, né? Ah, professor, essa lei foi uma porcaria, é proteger vagabundo. É a vida, tá? É a norma. Bacana? Vamos passar no concurso. Vamos passar na OAB. Depois você vira autoridade e discute isso daqui. Bacana? Tranquilo? Então, na audiência de custódia, o juiz, depois que analisou aquele fato da prisão, isola, só quero ouvir... Não vou ouvir isso. O juiz falou assim, só quero ver a prisão sua. Ele vai pegar os antecedentes do sujeito, vai pegar e vai olhar. O juiz tem que decidir. Naquele momento, tem que decidir. Ou ele relaxa a prisão do sujeito, libera o sujeito, ou ele vai falar, vou te relaxar, mas vou estabelecer algumas medidas cautelares diversas da prisão. Você vai usar monitoramento, não pode chegar perto da pessoa, não pode sair do país, me dá seu passaporte. Mas vou te liberar. Mas tem essas regras a serem cumpridas. Ou libera o cara sem nenhuma regra. E em última instância, ou for o caso, o juiz pode liberar
com pagamento de fiança, se for possível, se for crime fiançável, paga a fiança que eu te libero. Em última instância, o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele fala, esse cara aqui tem os pressupostos, PEC, ISA e perigo. E tem hipótese, garantia da ordem pública. Se o cara for na rua, se esse cara ficar na rua, pode dar merda. Ele pode cometer algum crime mais grave. Garantia da ordem pública, normalmente é o coringa que a gente fala, né? Que é mais amplo, né? O juiz fala, ó, proteger a vida dele, eu determino a prisão preventiva. Garantia da ordem econômica é quando esse sujeito na rua, esse sujeito ele vai cometer crimes no âmbito econômico, crimes econômicos, vinculados a crimes tributários e outros mais. Conveniência da instrução criminal. Esse sujeito aqui, conveniência da instrução criminal, se ele ficar até a audiência de instrução no processo solto, ele pode ameaçar testemunha, vão prender ele. Ou para garantir a aplicação da lei penal, esse cara vai sumir do mundo se eu não determinar a prisão preventiva. Então o juiz observa dessas hipóteses e existentes de 3 fundamentos, ele determina a prisão preventiva do cara. Na audiência ele tem que fazer isso. Mas ele só pode fazer esse exercício se alguém pedir para ele. Ele pode fazer de cabeça, professor? Não. Lembra no início da aula? Sistema acusatório. Ele tem que ser provocado. Quem disse isso não foi eu, foi o Supremo agora em outubro. Falou assim o Supremo. Depois da Lei 13.964 de 2019, não é mais possível que o juiz de ofício converta a prisão em flagrante em prisão preventiva. É indispensável o pedido, ou seja, o requerimento. Ok? Decisão do STJ, tá? 6ª turma do STJ. Então quer dizer que na audiência de custódia vai estar presente o promotor de justiça levanta o dedo e fala, excelência, eu quero que seja determinada a prisão preventiva desse sujeito. Quais fundamentos? Pressupostos. Perigo, prova de existência e indício suficiente da autoria. Hipótese. Garantia da ordem pública. Garantia da instituição criminal. Garantia da ordem econômica. Aplicação da lei penal e garantia da instituição criminal. Uma dessas hipóteses. O juiz olha e fala, beleza. Converto a prisão preventiva, a prisão flagrante em prisão preventiva, com os fundamentos, vai para 315, olha eles 315 e vai lá peticionar, vai lá fundamentar, casal, conforme a súmula tal, no caso concreto, tem que fazer esse casamento, determina a prisão preventiva, segue o jogo. Mas o juiz não pode, sozinho, determinar a prisão preventiva. Maravilha, tranquilo. Outro ponto importante que sabemos que é possível também o juiz determinar a conversão, tá? A conversão de medidas cautelares diversas da prisão em prisão preventiva é possível. O cara descumpriu uma medida cautelar diversa da prisão. Bem que lá na Maria da Penha o cara comete outro crime, né? Se ele descumpre a medida diversa da prisão, ele comete o 24A lá da Maria da Penha. Ele recebe outro saco de arroz na cabeça. Outro saco de arroz na cabeça. Outro crime ele responde. Mas aqui para o processo penal eu tenho o seguinte, se ele descumpre, é possível o juiz converter aquela medida cautelar diversa da prisão em prisão preventiva. É claro, nesse caso também deve existir o quê? A provocação. O juiz não pode determinar de ofício. Beleza? Tranquilo. Essas foram as minhas considerações hoje, nesse sábado, sobre prisão preventiva. Tá? Então é isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.